Chesterton, Lewis e Tolkien foram os maiores oponentes das ideias de Nietzsche, Bernard Shaw, H.G. Wells e todos os autores que declararam a guerra silenciosa para manipular a imagem, distorcer conceitos, criticar o cristianismo e desordenar o imaginário ocidental. Essa guerra cultural começou há mais de 100 anos e está muito longe de acabar. As tentativas de corromper a linguagem estão cada vez mais ofensivas. A cultura que forma a imaginação de nossos amigos e familiares está contaminada. Gerações inteiras têm sido bombardeadas por ideologias e práticas revolucionárias, seja dentro da escola, do trabalho ou nas horas de lazer. Para contar as origens dessa guerra silenciosa, a Brasil Paralelo reuniu uma tropa de pesquisadores, roteiristas e especialistas e foi para o campo de batalha munida do desejo de produzir o primeiro documentário brasileiro sobre 3 grandes heróis que são a resistência na guerra cultural. O resultado é o mais novo original BP, Guerra do Imaginário, a jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien, que estreia dia 25 de agosto com exclusividade na Brasil Paralelo. Um documentário imperdível dividido em 3 capítulos e narrado por esta voz que vos fala. Mais de 30 entrevistados se aprofundando na vida e na obra desses autores e suas grandes histórias que venceram as batalhas contra o tempo. Clique no link, cadastre-se para o evento de lançamento e receba todas as informações de Guerra do Imaginário. Seu e-mail é fundamental para que possamos enviar conteúdos exclusivos e também para que você receba as instruções sobre como assistir ao novo original BP. E lembre-se, um mago nunca chega atrasado, ele chega exatamente na hora em que o evento começa. Muito obrigado e até breve. Pessoal, então hoje eu vou falar sobre o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E, bom, esse é um livro muito conhecido, um livro que eu comecei, a primeira vez que eu gravei um vídeo sobre Admirável Mundo Novo foi em 2012, então já faz aí 8 anos, 9 anos, né? Da primeira vez que eu fui ver esse livro, ele se tornou para mim mais atual, embora seja um livro dos anos 30, para mim ele está se tornando cada vez mais atual. Um dado curioso sobre o Huxley, né? Ele faleceu no mesmo dia do C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia, e não virou notícia, nem ele nem o Lewis viraram notícia, porque ambos faleceram no dia do assassinato do Kennedy. Então é engraçado porque esse dia, até o Peter Crift escreveu um livro fazendo um diálogo imaginário entre o Huxley, o Lewis e o Kennedy, né? Mas no purgatório, os 3 sobem lá para o purgatório e dialogam sobre as coisas e tal. Mas o que é interessante é porque marca bem o fim de uma era, né? Porque, de fato, assim, quando falece o Huxley e o Lewis, você tem uma geração ali muito clara que se foi, né? Tanto o Huxley, claro, vem do background mais, como eu falei, mais globalista, mas que passou por esse movimento e expôs, de certo modo. E o Lewis era um apologista cristão, ele era um estudioso. Agora, eles tinham coisas em comum, ambos são de Oxford e ambos são estudiosos do Shakespeare, né? Que é um tema que vai... E o Kennedy, ele tem a ver com os anos 60, que o Huxley, no fundo, ele foi um presságio de muitas das mudanças que viriam a acontecer nos anos 60. E como que é esse mundo, essa distopia do Admirável Mundo Novo? A primeira das bases que estruturam o regime, o sistema do Admirável Mundo Novo, é a dissociação entre a reprodução e a geração da vida, né? Entre o ato sexual, reprodução e geração da vida, a reprodução dissociada do ato sexual, dissociado do relacionamento humano, da família. Tal. Essa quebra da família é uma das bases do regime. As crianças têm que ser feitas em laboratório, porque elas já são geneticamente
programadas, geneticamente estruturadas para se encaixar em castas, para aumentar a produtividade delas e para cada um estar exatamente de acordo com, geneticamente desenhado para estar de acordo com o seu papel, né? Portanto, palavras como mãe e pai se tornam palavras ofensivas, são palavras que... A família é, para Aristóteles, a base da sociedade política. A sociedade política começa com a família. Mas, embora a sociedade política comece com a família, ela ameaça o admirável mundo novo, ou seja, o Estado tecnocrático global, a associação comunitária local e a família, elas se contrastam com esse Estado tecnocrático, né? Há um conflito de interesse. Portanto, a dissolução da família é parte fundamental e indispensável da implantação de um admirável mundo novo. Aliás, a frase, o Brave New World, né? O admirável mundo novo, a frase é do Shakespeare. Shakespeare, que é uma das principais inspirações desse livro, né? E o Huxley, ele cria esse mundo no qual pai e mãe são xingamentos. Você falou pai e mãe, você é ofensivo, né? Junto com isso, as pessoas têm uma vida sexual completamente ativa. Uma vida sexual infiel. Não é suprimido o sexo, mas ele é livre, né? Então, isso aqui é antes da Revolução Sexual. Para isso, das coisas mais importantes, uma das bases do Admirável Mundo Novo é o contraceptivo. O anticoncepcional é uma das bases do Admirável Mundo Novo. Porque ele controla a população e as pessoas obtêm prazer sem ter compromisso, sem ter vínculos reais, né, de afetividade. Isso é importante para manter a estrutura do Brave New World. Então, o Admirável Mundo Novo ele se sustenta, em parte, nessa dissolução da família e nas pessoas estarem constantemente procurando atos sexuais sem ter ligação. Então, esse é um outro dado que já é, logo de começo, nos apresentado, né? 70% das mulheres no mundo do Admirável Mundo Novo recebem hormônios masculinos para não engravidar, para serem estéreis, né? E daí, como o Huxley coloca, elas são perfeitamente iguais às outras mulheres, só que elas têm uma certa tendência de crescer uma barba, né? Então ele coloca isso, que elas têm uma leve tendência de crescer uma barba. Esse 70% já é estéreo. As outras mulheres, mas todas têm a contracepção, elas têm um cinturão que elas andam de contracepção. As mulheres andam com a contracepção fixada nelas, né? Mas é mais importante ainda para as outras que não são estéreis, para os 30% que sobrarem, estarem lá com a contracepção sempre, frequentemente, né? Que se apele sempre para a contracepção. É inclusive desejável que a mulher tenha vários parceiros sexuais, não só um. Porque se a mulher tiver só um parceiro sexual ou uma relação de um longo prazo com aquele parceiro sexual, a tendência é ela desenvolver um vínculo com aquela pessoa. E esse vínculo, ele vai, de algum modo, criar laços mais profundos entre as pessoas. Esse vínculo tem que ser, portanto, rechaçado. Então, a mulher tem que procurar vários parceiros sexuais. É importante isso para impedir, né, a estruturação da família. E aí, as pessoas, elas são designadas, de acordo com as suas aptidões, para as funções sociais em castas, né? Então, tem os homens lá, alfa, beta, etc. São divididas nas castas para atividades diferentes. Já do nascimento, elas são designadas, né? Engendradas para isso. Se as pessoas consomem drogas também para poder estar num estado de euforia e dóceis a esse admirável mundo novo. Então, as drogas têm um papel fundamental para isso. No caso, uma droga específica chamada soma. E uma das pilares da soma é que ela não produz tantos efeitos colaterais. Ela não pode. Se ela produzir efeitos colaterais demais, né? Efeitos nocivos imediatos. Embora a expectativa de vida deles não seja tão alta assim no Admirável Mundo Novo. Mas eles não querem, porque as pessoas querem morrer jovens. Porque é uma sociedade extremamente hedonista e as pessoas querem ser jovens e aproveitar os prazeres
depois falecer, sem ter um período de velhice e, portanto, de limitação e sofrimento. Por que as drogas não podem ser nocivas demais muito imediatamente? Porque a função é controle e prazer. Então, se a droga matar a pessoa rápido demais, ela simplesmente não vai ter... Então, a droga tem que ser alienante, mas ela não pode ser mortífera, certo? É que nem... tem uma história que eu já vi os traficantes têm drogas que eles dão para alguns viciados para se livrar dos viciados, porque elas matam rápido os viciados. Então, esse tipo de droga não interessa para admirar o mundo novo, né? Por isso que as drogas mais conhecidas, às vezes, não estão lá, certo? Até pela época, porque muitas dessas drogas não tinham surgido, mas mesmo assim, como o Huxley é um estudioso do assunto, o fato é que no Admirável Mundo Novo poderia ter figurado outras coisas, mas a soma tem uma função fundamental. Então as pessoas são incentivadas a estar procurando esses fix, né? Esses rushes assim, de prazer que viriam dessa soma, né? Do mesmo modo, o consumismo no geral. As pessoas têm que estar lotadas, elas têm que estar atoladas de consumo e estímulo emocional. A igreja mesmo é puro estímulo emocional. A igreja da Inglaterra foi substituída por uma sátira dela mesma, em que basicamente se incentivam sentimentos, coisas decadentes, estímulos externos, sem nenhum tipo de doutrina mais profunda. E em meio a esses estímulos você vai lá, org, porg, não sei o quê. Então é uma espécie de transe coletivo, emotivo, para uma válvula de escape emocional que não tem nenhum tipo de conexão real com você encontrar com Deus, ou com você sair de você mesmo, com você sacrificar, né, sua vida pelo próximo, amar Cristo sobre todas as coisas, encontrar salvação, nada disso. É mais uma parte dessa adrenalina, mais uma parte disso. Então, a vida industrial, ela vem como uma vida de consumo, basicamente. Ela não é uma vida de responsabilidade individual, de sacrifício, de abnegação, uma vida de prazer. Especialmente obtido pelas drogas, pelo sexo, pelo modo como eles se portam no dia a dia. E a aspiração deles no trabalho, você vê pelas conversas deles, né? São baixas, visivelmente são baixas, você vê os caras falando, o assunto do dia a dia é pequeno, né, Admirável Mundo Novo. E é para ser assim, porque as pessoas têm que ser inundadas de informação a tal ponto que elas não procurem informação clássica, que sumam, sem as pessoas perceberem, com os livros tradicionais. Então você não pode ter acesso a esses livros tradicionais, né? Mas isso não foi uma coisa explícita, isso não é uma coisa que tem assim, é que nem, por exemplo, filmes antigos. Eu cheguei em um determinado momento e eu vi que todo mundo tem streaming, e daí eu reparei que não existe, as pessoas não têm mais filmes antigos em casa, daí eles sumiram, né? Tipo assim, os filmes antigos sumiram, as pessoas não têm, simplesmente sumiram de todo lugar. Você vai procurá-los, você não encontra. Você não tem propriedade deles. Eles simplesmente... Mas ninguém virou e falou assim, estamos proibindo o filme tal. Às vezes isso acontece, às vezes tem uns determinados filmes que vão falar, esse filme aqui... Mas o mais comum é o filme desaparecer sem haver uma censura explícita. A mesma coisa acontece no Admirável Mundo Novo. Não é uma censura explícita, mas eles vão desaparecendo. Os nomes são condicionados em relação aos arquitetos, os pais desse Admirável Mundo Novo. Os tecnocratas que gestaram esse mundo, né? Mussolini, o Monde, que era um industrialista britânico, o Ford, aliás, Ford substitui Deus, né? Em vez de falar Lord, eles falam Ford, meu senhor, né? Então, o Ford virou Deus. Linha de produção em massa, né? Marx, Bernard Shaw, que é o socialista fabiano. O socialista fabiano tinha dois... O socialismo fabiano, uma boa parte do Admirável Mundo Novo bebeu das fontes do socialismo fabiano, né? Tanto H.G. Wells quanto o Bernard Shaw e outros. E o Bernard Shaw, ele, claro, tinha a ver com o movimento eugenista, ele teve conexão com isso. E, claro, ele era um socialista fabiano, que tinha dois símbolos, a tartaruga, que era para ir devagar, e o socialismo lentamente implantado, e o lobo em pele de cordeiro. Então, eles usavam, às vezes, que era para fingir que não era socialismo, mas, na verdade, era, né? Aliás, Fabiano, por causa do Fábio. Fábio é o general romano que teve uma boa estratégia contra o Átila, né? Nas guerras púnicas, o Átila lá com o exército de elefantes. E o Fábio, a ideia dele foi falar, cara, vamos cercar ele e deixar ele sem suprimentos, ao invés de bater de frente, né?
A estratégia foi detestada pela elite romana da época, mas funcionou. Funcionava super bem. Funcionou melhor do que todas as outras vezes que foram bater de frente com Aníbal, eles se lascaram, os romanos. E aí o Fábio Máximo foi fazendo essa estratégia, deu certo, né? Leiam a vida do Fábio. Plutarco escreveu uma vida do Fábio, vale a pena conhecer. Mas enfim. Então, Bernard Shaw é outro que dá nome a esse mundo. Mustafa Atatürk, né, que é um reformador turco também, de modernização da Turquia. Basicamente, Freud também. Freud, a psicologia freudiana, claro que é uma base essencial para esse mundo. Helmholtz, que é cientista. Então, você tem esses pais da linha de produção, estímulo pavloviano, marxismo, socialismo fabiano, fascismo, a mistura dessas coisas vai dando, né, esse jeitão do admirável mundo novo. E as pessoas têm que ter esses nomes. É fundamental, veja, para você gestar um mundo desses, que você não tenha conexão com uma tradição. Então, tirar os sobrenomes e botar esses sobrenomes no lugar é uma forma das pessoas romperem o vínculo com essa tradição. Isso é importante, porque, óbvio, se as pessoas estão vinculadas... Por exemplo, o nome tem uma história. As pessoas podem até não saber a história dos seus nomes, mas eles significam algo, eles têm um significado simbólico, tanto nos nomes como nos sobrenomes que as pessoas herdam. Então, eles trazem em si o significado, os brasões de família, tal, todas essas coisas têm que ser removidas para poder funcionar o negócio. Então, eles têm nomes derivados disso. Um dos primeiros personagens que é introduzido é a figura do Bernard Marx, Bernard de Bernard Shaw e Marx de Karl Marx, né? E o Bernard Marx, ele é uma espécie de... Ele é um psicólogo, daí ele é meio complexado porque ele é mais baixo que a casta dele, daí ele tem raiva disso. E aí ele tá cansado, ele já não aguenta mais o Admirável Mundo Novo, porque ele tá vendo que os caras são meio medíocres, assim, ele tem um negócio de aprendizado por meio do sono e não sei o quê, daí ele começa a ver que tem algum... Ele é fruto dessa formação do Admirável Mundo Novo, mas ele começa a ver que tem uns cracks, assim, né? Tem algumas coisas assim que não encaixam na estrutura do Admirável Mundo Novo, né? Mas ele tem uma atração por essa moça chamada Lenina de Lenin, outro dos pais do Admirável Mundo Novo. E a Lenina é essa mulher que trabalha como engenheira, o Bernard é psicólogo e a Lenina trabalha como engenheira de fetos, ela produz os fetos. Uma das situações mais bizarras da coisa é você imaginar essas fábricas de fetos, né? E aí a Lenina, na medida que ela vai tá lá e tal, eles planejam umas férias, sair lá, ele consegue levar a Lenina nessas férias, né? E aí eles saem para essas férias, o Bernard e a Lenina. Daí eles vão lá, a Lenina é essa pessoa meio sexualmente muito ativa, um pouco avoada, assim, o jeito dela, visivelmente meio avoado, recorre muito ao soma também, às vezes, você tem assim você vê a Lenina com aquela pessoa que não tem assim uma dimensão mais profunda de como as coisas estão acontecendo, né? E eles vão para uma reserva de selvagens, né? Os selvagens aí são o primeiro contato com o mundo fora do mundo do Admirável Mundo Novo. Aliás, os transportes são fantásticos. Os transportes têm que funcionar bem, você tem que chegar rápido nas coisas para poder ter uma cidade de consumo, você tem que remover, né? Todo tipo o inconforto ele vai sendo reduzido. E daí eles vão visitar esse transporte, desculpa, transporte não, essa reserva, né? A reserva tem selvagens. Os selvagens vivem como aborígenes, eles vivem a um modo indígena, como tribos dos índios norte-americanos. Eles têm o Huxley pegou referências de alguns lugares, mas no geral ele está pegando mais os índios, né, norte-americanos. E aí no meio dessa tribo, e daí é interessante, porque é extremamente hierárquico, são ritos sociais, tem uma tradição, histórias contadas de pai para filho, é uma outra estrutura. É a estrutura tradicional da sociedade, né? É engraçado porque, por exemplo, o mundo do Admirável Mundo Novo é descrito em castas, e o mundo hindu também. Só que o modo como são narradas as castas do mundo hindu não tem nada a ver com o modo como são narradas a origem das castas do Admirável Mundo Novo. É diferente o modelo, né? Embora ambos tenham esses modelos. E a mesma coisa acontece, de certo modo, com essa tribo
da reserva, porque eles têm, claro, uma hierarquia, mas a hierarquia como funciona é uma hierarquia bem de tipo tradicional, tipo tribal tradicional. Ritos de masculinidade, é uma coisa que sumiu no Admirável Mundo Novo, né? Não é uma coisa comum, assim, você não tem grandes exemplos, assim. E aí, nessa eles encontram essa figura, que é o John, né? John é o selvagem. Então, o John, John às vezes chamado de o selvagem, ele é um caso interessante. Ele é filho dessa mulher linda, que ela teve o bebê por vias naturais, que é um negócio, assim, absurdo, com o diretor. O diretor é um dos chefes lá da engenharia de fetos, né? E ela tem esse bebê com o diretor e ela fica lá pela reserva. Ela fica lá por causa desse bebê, tá, por causa da vergonha. Ela vira uma isolada do mundo novo, né? Totalmente fora. E a Linda não reflete, mesmo ela ficando lá na reserva, não sei o que, ela realmente não reflete uma outra condição de vida. Só que ela tem esse livro das obras, ela tem 2 livros, basicamente, um manual científico e as obras completas do William Shakespeare. E daí o filho dela, ele passa por 2 tipos de formação, é muito engraçado. Ele passa pelos ritos tribais, de iniciação, de masculinidade, não sei o que, tal, hierarquia tribal, e ao mesmo tempo, embora ele se veja ele se vê como parte e ao mesmo tempo externo àquela tribo, ele tem uma relação um pouco ambígua com ela, e ele lê as obras completas do Shakespeare, então ele tem contato com o cristianismo, com a tradição ocidental via Shakespeare. Como, aliás, era comum. Por exemplo, o Tocqueville conta quando ele foi nos Estados Unidos, começo dos Estados Unidos, como eles tinham a Bíblia e o Shakespeare em casa, e isso formava todo o imaginário deles. Eles basicamente se educavam lendo o Shakespeare completo, para começar assim, a formação deles. De fato funciona porque, pelo menos linguisticamente, já dá uma boa formação. Em Shakespeare não é que tem uma falta de obras com temas humanos profundos e tal, né? Então o Selvagem, basicamente, ele leu Shakespeare e ele leu esse manual científico e ele conhece esses ritos de iniciação. É isso, esse é o conhecimento que ele tem do mundo. Acaba que esse conhecimento que ele tem do mundo é bastante profundo em muitos aspectos comparado com esses cidadãos do Admirável Mundo Novo. Inclusive, o modo como ele se expressa às vezes é mais rico, mesmo ele sendo tribal, assim, ele sendo mais bruto, ele tem um modo de expressão mais rico que o deles, muitas vezes. Claro, palavras foram abolidas no Admirável Mundo Novo. Tem uma série de palavras que foram contritas e abolidas que ele consegue falar e eles não entendem, eles não têm o vocabulário. E não é que alguém também muito explicitamente proibiu as palavras, as pessoas não têm o vocabulário para entender o que ele está falando. E aí eles levam o Selvagem, né, para a civilização, né? E a questão do Selvagem na civilização é muito... Porque assim, ele claramente ele tem ele não... Essa civilização não o agrada, ele não tem uma afeição por isso. Ela, na verdade, o choca. Uma das minhas cenas favoritas, é que ele vai no cinema, e daí no cinema tem lá um filme de ação com Homem Negro, um cinema sensível, que você tem um estímulo, né, físico do cinema. E daí ele vê aquilo e fala, cara, mas o protagonista negro que eu conheci era o Otelo. É muito mais elevado do que isso que eu tô vendo. O cara tá explodindo coisa, ou seja, é derrogatório, é baixo o modo como é apresentado essa pessoa aqui. Otelo, mais que Otelo seja personagem trágico, personagem consumido pela inveja, mas o contexto é elevado, o contexto apresentado é elevado. O personagem é apresentado com dignidade, mesmo que essa dignidade seja violada, ele tem uma dignidade para ser violada, né? Outro episódio que vai acontecer nisso é, por exemplo, a Lenina vai tentar... Ela não entende os sentimentos dela pelas pessoas. Toda vez que ela sente uma afeição, ela tenta manifestar isso de uma forma sexual, porque é o único modo que ela sabe como manifestar. E ela tenta seduzir o Selvagem, né? E ele se sente atraído por ela, ele sente um amor por ela, só que aquilo, a profanidade daquele ato, a vulgaridade daquele ato... Ele até faz uma citação do The Tempest, do Shakespeare, nessa hora. Aliás, eu gosto, às vezes, de ir vendo no livro e vendo as citações do Shakespeare para ver quais são se eu acerto as peças, né, de onde saiu as passagens do Admirável Mundo Novo.
E o problema até mais para frente eles vão discutir essa questão da castidade, claro, porque no mundo que só vive em função do sexo, do prazer, a castidade não é vista como valor, porque essa castidade é um sacrifício, mas é um sacrifício que a pessoa ganha de volta autodomínio. Só que todo o princípio do Admirar o Mundo Novo é você não ter autodomínio, você não ser, você ser escravo dos seus desejos. Se você é escravo dos seus desejos, você é escravo do sistema. Esse que é o princípio da coisa. Se você tem castidade e você tem autodomínio, você é livre de algum modo. Portanto, você está menos determinado pelo sistema. Por isso que a castidade ela tem que ser violada no Admirável Mundo Novo. Porque a castidade ameaça o sistema. Ela dá liberdade para as pessoas, claro. Se a pessoa está toda... Esse é um ponto que é muito engraçado como as coisas inverteram. Nos anos 60 tinha esse discurso. É a liberação sexual. Eu vou ser mais livre porque eu sou mais sexualmente ativo. Só que, na verdade, a liberação sexual significa o quê? Você é determinado, em boa parte, pelos seus desejos sexuais. Então, agora você está subordinado àqueles que detêm esses desejos, né? Você se subordina a um determinado modo de vida, a um determinado sistema, a uma determinada coisa. Você não tem mais autonomia sobre os seus desejos. Isso se contrapõe a você dominá-los, a você ser o senhor dos seus desejos. Então, a ideia de liberação sexual... ela é, de certo modo, contraditória, porque, na verdade, o que você chama de liberação sexual, na verdade, em muitos aspectos, é uma escravização sexual. Você fica escravo do desejo sexual. Por isso que é ambíguo isso. A permissividade sexual não condiz com a maior liberdade individual. Isso é um erro tremendo. Visível na experiência cotidiana, não precisa ser. Esse argumento não é nem sequer um argumento moral, que eu estou falando no sentido assim, olha que moralidade sexual e tal. É mais simples mesmo. Na experiência cotidiana, você vai ver facilmente que os desejos desgovernados, eles escravizam a pessoa. Isso é uma coisa muito sabida desde Aristóteles, no mínimo. Obviamente sabida antes dele. E que às vezes é esquecida. Às vezes é um dos temas da Ilíada, né? Você chega lá na Ilíada, começa a Ilíada... É engraçado isso, acho que pouca gente se atenta para isso. A Ilíada começa com uma advertência sobre o perigo da transgressão sexual, né? A destemperança sexual amaldiçoando os gregos, porque o Agamenon ele é desequilibrado. Começa assim a Ilíada. E várias vezes isso acontece, claro, na Ilíada. É um tema recorrente. A profanidade, interessante, na Ilíada tem isso, né? A profanação do templo, né? Por causa do sexo, os homens profanam as coisas. As casas são violadas, há uma visão de profanidade. E é isso que se choca quando o selvagem, porque o selvagem vê a atração sexual como uma coisa, de algum modo, que tem um elemento divino. Quando ela tenta seduzi-lo fora do matrimônio, ele vê aquilo como uma vulgaridade, como se ela estivesse pegando uma coisa, uma joia, e jogando no lixo, né, na lama. E aquilo cria... Ele fica com uma relação ambígua com a Lenina. Ele a despreza e a ama ao mesmo tempo, uma sensação horrível, né? Outra cena forte do livro a mãe dele falece, né? A mãe dele falece a pedido, ela pede para o médico dar uma dose para ela maior de soma para ela falecer. E aí ele não pode chamar ela de mãe, quer dizer, as pessoas, por exemplo, o pai dele é humilhado, né? Quando ele fala a palavra pai, porque a questão é que as palavras humilham as pessoas, mãe, essas relações e tal. E aí ele vai vendo o falecimento da mãe e as crianças, e aqui ecoa um pouco o Alyosha junto com o Kolya nos Irmãos Karamazov. Me lembra, a cena me lembra essa, né? E aí, enquanto ele está ali com a mãe, tem essas crianças parece o capeta chegando assim, as crianças, né? Eu lembro uma vez eu estava vendo tinha um vídeo na internet, né? Um cara fazia trote com a voz do Jack Nicholson, né? E daí tinha umas crianças, o cara simulava, era muito bem feito, o cara simula umas crianças invadindo uma casa e quebrando janela, né? Ele liga para a loja de doce e fala, preciso de doce, as crianças estão invadindo, né? Mas quando você para imaginar, assim, as crianças invadindo, é uma cena do inferno, assim, você vê um monte de crianças malignas agindo em conjunto, assim, é um negócio meio... Tem um imaginário assustador por trás disso, que é a cerimônia da inocência afogada, né? Como nós falamos em outra. Então, um conjunto de crianças malignas você vê como um evento meio diabólico. E tem essas crianças que foram doutrinadas com chocolates, com estímulos sensíveis para desprezar a morte, para não dar importância para a experiência da morte. É um negócio horrível, assim. E aí você vai ver naquela cena a mãe rejeitando o próprio filho
ele amando ela e querendo ter uma afeição perante ela, e aquelas crianças doutrinadas, parece no 1984 tem os cachorros do Napoleão, né, do porco que treina os cachorros para serem seus cães de guarda. Você vê as crianças doutrinadas, é uma das cenas mais lamentáveis assim que o ser humano consegue produzir, né? E aí as crianças doutrinadas, e ele aflito, e ele se preocupa com a alma dela, né? Mas a mãe não pensa em alma, a mãe não pensa em redenção, em nada. Ela não tem nenhum tipo de... A Linda não tem esse imaginário, né? Então o Selvagem começa... Ele é um... Ele vê aquilo assim como uma coisa... Ele começa a ver como irredimível esse Admirável Mundo Novo, né? Começa a ver como uma coisa grosseira, irredimível, uma coisa que perdeu o divino completamente, que as pessoas são impessoais, né? As discussões, tal, o jeito como ele... É interessante, tem um cara que ele é um pouco mais esperto, o Bernard, ele é amigo do Helmholtz, né? E o Helmholtz, ele é um cara, ele é intelectual, e ele escreve propaganda, ele faz engenharia psicológica, ele é professor de engenharia psicológica, ele fica escrevendo propaganda para o regime. E ele é um cara inteligente, ele é visível, ele é mais inteligente do que a média, ele é Alpha Plus lá na classificação do... Tipo, o cara é gênio. Sendo gênio, ele acha isso, ele começa... ele tem uma dupla relação. É interessante porque tem um pouco do próprio Huxley, eu acho, no modo como o Huxley coloca esse personagem. O cara é gênio, ele é artista, ele é intelectual, e como ele escreve propaganda, ele sabe que é balela porque a vida dele é escrever propaganda. Então ele vê aquilo como uma coisa filistina, né? Tem na crítica literária da era vitoriana, tem essa coisa do filistinismo, né? Aquele espírito burguês grosseiro de consumo e tal, em contraposição a um espírito mais elevado, de pessoas sensíveis à arte, pessoas sensíveis a coisas mais a estética, pessoas sensíveis a uma dimensão superior do homem. Esse espírito mais elevado, ele se contrapõe a esse espírito grosseiro. O Helmholtz vê a cultura do Admirável Mundo Novo como filistina, como uma cultura burguesa grosseira, assim, como uma coisa inferior. Ele sabe que é uma piada. Ele sabe porque ele ajuda a escrevê-la. Então é por isso que eu acho que tem um elemento do Huxley, certamente, no Helmholtz, visivelmente. Eu nunca vi um comentário nesse sentido, viu? Alguém falando que o Huxley colocaria um pouco de si no Helmholtz. Acho que talvez pelo Helmholtz ser afirmado como um cara de alto status, mas o Huxley efetivamente, né, ele era tido como um cara de alto status, então acho que encaixa o perfil, né? E aí chega um determinado momento que o Helmholtz, o Selvagem, o John, né? John, claro, tem esse elemento de João, é um termo... João Batista, né? Os apóstolos sempre você tem... Eu ia muito no Mosteiro de São Bento de São Paulo, e ali tem a tradição dos apóstolos, é muito legal, porque você tem assim, proeminente, São Pedro e São Paulo, né? E São João. 3 apóstolos que têm uma proeminência visivelmente grande, assim, né? E no conto do Anticristo, que nós comentamos, tem lá Pedro, Paulo e João, né? E João tem esse nome, tanto tem a questão do... E é interessante porque o João é mais puro. O João, o apóstolo, ele é mais novo, ele é mais puro do que outros, no sentido de que ele tem menos experiência de vida também. Mas ao mesmo tempo, o João é aquele que tem força e está no pé da cruz, né? Interessante a história. Do mesmo modo, João Batista é o que prepara a vinda do Cristo. João Batista também é meio roots, assim, meio raiz. Ele come gafanhoto com mel, assim. Ele tem uma coisa meio mais assim, raiz. Então o João Selvagem pega um pouco disso, né? Tanto esse meio mais... esse símbolo cristão cruzando com esse símbolo mais indígena. E aí chega um momento que eles são colocados diante do gestor do mundo. Um dos gestores do mundo, o comandante da Europa, né? Esse comandante da Europa é o Mustafa Mond, né?
monge, a gente já citou os dois, mas é o Mustafa Atatürk e o monge industrialista britânico. E aí eles colocam os dois, eles ficam lá, o Reinhold, o Bernhard e o Selvagem são postos diante desse, porque eles são meio disruptivos, certo? Eles causam meio caos social ali na sociedade do Admirável Mundo Novo, eles é uma baderna e tal. E daí o gestor fala, não, eu quero encontrá-los, vamos lá, tal. Ele encontra lá os caras. Eles estão com medo, né? Ocasião bastante medo. Mas ele, na verdade, o gestor está muito tranquilo. O modo como eles fazem as coisas, o Huxley é muito adepto da ideia de que a manipulação se dá mais pelo prazer do que pela dor, né? Esse gestor do mundo, ele simplesmente vira para eles e fala assim, olha, vocês, eu vou isolá-los em ilhas, eu vou mandá-los para ilhas, tal. Essas ilhas são um lugar que a gente manda que não se encaixa no mundo, né? E a pessoa poderia pensar isso como coisa negativa, mas na verdade ele vê esse negócio das ilhas como uma recompensa, porque você vai poder estar com pessoas mais inteligentes. Quem não se adapta no mundo é mais inteligente, né? Na verdade, essa é uma realidade, no geral é isso. Pessoas muito letárgicas, fracas da cabeça, simplesmente seguem a maré. Quem tá desconfortável com o regime, o sistema, quem toma pílula vermelha, não fica lá consumindo, acorda de manhã e toma um copo de pílulas azuis, normalmente são pessoas mais inteligentes. E aí o Mustafa discute com eles, né? É engraçada a atitude deles. O Bernhard, um pé atrás, o Reinhold simplesmente acha ótimo. O Reinhold, ele fala assim, ó, ele vai para as Falkland, porque dali tem um clima mais chuvoso, então é uma beleza para ele vai ficar lá na chuva, inspirado a escrever poesia, ele já acha ótimo, ele só quer simplesmente ir para tacos diferentes e poder escrever e pensar artisticamente. Mais ou menos como eu imagino também que, em certa medida, o Huxley, quando ele viajava para o Oriente, ele devia se ver desse modo um pouco. E aí o Selvagem, ele discute com o Mustafa, né? E ele discute, o argumento é muito interessante. O argumento do Mustafa para justificar... O Mustafa tem lá os livros, ele tem a Bíblia, ele tem a Imitação de Cristo, ele conhece o cardeal Newman. É fascinante isso, ele sabe os inimigos do Admirável Mundo Novo, ele conhece o espírito cristão, ele conhece a tradição ocidental, ele sabe, ele tem lá em casa. Ele fala, por que ele não dá para as pessoas? Porque... Aí ele dá a justificativa dele, é muito interessante. Selvagem questiona ele, fala, não, mas como assim? Por que você não... Você priva as pessoas disso, porque as pessoas estão buscando mais prazer, elas estão recebendo mais prazer, elas não sofrem, elas morrem jovens, podem buscar prazer ilimitadamente, tranquilas, sem problema, não tem grande caos social, ninguém está morrendo. Simplesmente você tem as pessoas controladas, obtendo prazer, consumindo tranquilas. Tudo em ordem. É um utilitarismo gigantesco, certo? É um sonho utilitarista realizado. E a Selvagem fala, não, mas isso não é uma vida, isso não é uma existência, né? Digna. Não é uma existência digna. Eu preciso de liberdade, porque com a liberdade vai vir um sentido de responsabilidade, vai vir algo de verdadeiro. Eu quero a Bíblia, as pessoas tinham que ter a Bíblia. Ele fala, eu quero Deus, né? Ele fala. Mas junto com Deus vem o sofrimento. Porque, claro, se você é livre, se você não é uma parte de uma engrenagem, você pode fazer escolhas ruins. Com as escolhas ruins vem consequências das suas ações. Essa é uma consequência do livre-arbítrio. Com o sofrimento vem a possibilidade de redenção. Mas para ter redenção tem que ter o sofrimento. Com a verdade vem a dureza da verdade. Você tem que restringir a sua vida em vias da verdade. Mas vem a verdade. Você deixa de ser parte, como uma ovelha num rebanho, e você passa a ser como o pastorado de uma maneira mais profunda, como acontece no exemplo do Evangelho, né? Então o Selvagem fala, não, mas eu quero Deus, eu quero a possibilidade, o mal, eu quero o mal também. Porque, claro, o mal que ele quer dizer é o seguinte, a possibilidade da pessoa cometer o mal para simplesmente poder encontrar Deus, né? Porque em quem se encontra a verdade, ele quer valores espirituais, uma existência mais digna, uma existência livre. Mas a liberdade, e é por isso que o Huxley no Revisitado fala da educação para a liberdade, né?
Liberdade vem com responsabilidade, as pessoas não querem assumir responsabilidade. Então, a justificativa do Mustafá é um utilitarismo hedonista, simples assim. É para isso que tem que ter o Admirar o Mundo Novo, porque vai ser melhor gerir as coisas cientificamente com utilitarismo hedonista. E a justificativa do Selvagem é a mais clássica possível, é o bem da alma. Fundamentalmente é isso, é o bem da alma. É uma existência que possa encontrar sentido e encontrar o bem da alma. São duas visões que estão em conflito. Elas não são conciliáveis de modo algum. Não há uma conciliação possível entre as duas. De tal modo que o selvagem ele fica e ele vai se isolar num farol. Nesse farol ele vai se autoflagelar. A autoflagelação como uma forma dele se purgar dos pecados, né? Ele está querendo purgar dos pecados do mundo, mas ele não vai conseguir carregar os pesos dos pecados do mundo. E as pessoas vêm para tirar fotos, aí vem a barbárie das piores barbáries do mundo atual é esse. Aí eles vêm com fotos e helicóptero, as pessoas querem ver o selvagem, não sei o que, no farol, e ele querendo ser isolado, né? Até o ponto que ele tenta se purgar, ele expulsa a Lenina uma hora com um chicote, né? Uma coisa drástica, né? E aí vem um ponto que representa bem o desespero do Huxley, né? Porque o selvagem ele se suicida na história do Admirar o Mundo Novo. E esse suicídio dele mostra como o Huxley achava que não tinha saída. É o elemento mais desesperado. Mostra como o Huxley não tem tão forte essa questão da esperança cristã na cabeça dele. E o suicídio selvagem é o desespero, né? Tipo assim, um negócio sem saída. Claro que se você... O suicídio do selvagem mostra um desespero tremendo da parte do Huxley. Por outro lado, a discussão do selvagem com o Mustafá, não, né? Ela mostra, na verdade, uma esperança muito grande de como mais cristão. Embora o Huxley não tivesse o cristianismo como o norte civilizatório, como eu falei, ele é mais perennialista, mas pelo menos no Admirar o Mundo Novo, a visão transcendente de Deus, do bem da alma, ela é apresentada pelo selvagem como a grande contraposição ao utilitarismo do selvagem. Então, imaginativamente, é assim que aparece, né? E aí, nós ficamos com essa contraposição, né? É interessante porque a autoflagelação é uma coisa que as pessoas ficam muito aflitas no mundo atual. Se você falar de autoflagelação, a ideia da pessoa se autoflagelar. Qualquer tipo de sacrifício próprio, as pessoas do mundo atual falam, não, como assim? Porque as pessoas têm esse mundo do consumo, né? Qual é o prazer que eu vou obter? Qual é a comodidade que eu vou obter? Qual é não sei o quê? A ideia da pessoa se autoflagelar, a pessoa lê Shakespeare, já é fora do imaginário das pessoas. Eu tô lendo Shakespeare, como assim? Que você tá fazendo isso pra quê, né? Eu já ouvi, pelo menos uma vez na minha vida, eu já ouvi falar, você tá lendo Shakespeare pra quê, né? Pra que fazer isso? As pessoas não... o utilitarismo do Admirar o Mundo Novo, obviamente, ele está no imaginário das pessoas. Então, a experiência, a alma encontrar a verdade, que vida vale a pena se ela não encontra a verdade? Tem a cena do Arrependimento, o filme da Geórgia sobre o regime soviético, que os soviéticos, eles entram nessa igreja e eles tiram tudo de dentro e constroem um laboratório, né? Tipo a profanação mesmo. Como o ato sexual seria com a Lenina e o selvagem, uma coisa baixa. E aí você entra você vê aquela coisa, aquelas máquinas e tal, né? E aí tem uma senhora que está passando, né, no final do filme, e a senhora olha e fala, essa rua leva para qual igreja? Porque as ruas levavam para igrejas, né? E aí eles falam assim, não, essa rua não leva para igreja nenhuma. Aqui, no caso, fazendo referência à igreja que foi demolida, né, que foi transformada em laboratório. E aí a senhora fala assim, não, então essa rua isso não é uma rua, uma coisa mais ou menos assim, né? Então, para que serve essa rua? Para que serve? Se você tem um caminho e esse caminho não leva à salvação da alma, para que serve? De que adianta, né? Esse mesmo filme tem, muito interessante, eles desenterram, tem uma cena assim, simbólica forte que tem lá o ditador, né, dos negócios, e os caras enterram, e tem a mulher que desenterra o cara e fica botando o cara desenterrado de volta, né? Meio que para impedir o regime de esquecer o que ele fez no passado, né? Que o regime quer apagar o seu próprio passado e ela quer desenterrar o passado, né? Muito louco esse simbolismo. Mas se a rua não leva para nenhuma igreja, se ela não leva para nenhuma experiência redentora,
para onde que leva essa rua? Para que serve esse mundo admirável, mundo novo? Não, você vive, obtém prazer e morre igual um animal. Quer dizer, parece que a antropologia, a existência humana, a dimensão humana, elas foram mortas nesse admirável mundo novo. Elas foram mortas. O bem da alma, a elevação da alma que Platão e Aristóteles falavam, né? O encontrar da beleza transcendente, do bem transcendente, do ágaton de Platão, se contrapõe tremendamente ao admirável mundo novo. Às vezes eu vejo o Huxley um pouco como o Helmholtz, como um cara que objeta o admirável mundo novo por motivos mais... Embora ele tenha algo de selvagem, sem dúvida, o Huxley ele entende essa coisa, modos de vida mais naturais como uma coisa boa. Mas eu vejo o Huxley às vezes um pouco como Helmholtz. Ele não vai até o final. E até o final, se ele entender essa contraposição essencial, que é a dualidade que tem no coração do anticristo do Soloviev. A dualidade entre o anticristo e o Cristo, entre aqueles que vão perder sua vida para ganhá-la e aqueles que vão ganhar sua vida para perdê-la. Esse é realmente a grande dualidade, né? Não tem como fugir dessa dualidade. Eu acho engraçado que as pessoas acusam, às vezes, quem representa essa dualidade de maniqueísta, porque o maniqueísmo justamente foi a tendência para suprimir essa dualidade. O maniqueísmo fala de um Deus mau equivalente ao Deus bom. E justamente essa dualidade entre você perder sua alma ou ganhá-la pressupõe um Deus único, uma única justiça, né? Então, eu acho que essa dualidade e o drama do livre-arbítrio, o drama da liberdade, por isso que o Huxley encerra o Revisitado com a educação para a liberdade. Porque é um drama de liberdade, sem dúvida nenhuma, é um drama de liberdade. E liberdade vem com virtude, liberdade vem com Deus, vem com responsabilidade. A condição humana incita essa liberdade. E esse drama está diante de nós. Obviamente, seja o controle sexual, seja as substâncias de prazer, seja a manipulação de massa, seja a mistura de Estado e empresa, porque no Admirável Mundo Novo você já não sabe mais o que é o Estado e o que são as empresas, seja o modo como o sexo é trabalhado, seja o desaparecimento da cultura tradicional, seja o globalismo, seja os meios de transporte rápido, seja o que mais vocês queiram falar que tem nesse negócio. Dos anos 30 para agora, aconteceu tudo em certa medida. Tudo que está aqui aconteceu em certa medida, tudo. E o que não aconteceu ainda está começando a acontecer. Então, isso aqui é realmente uma leitura indispensável para entender o que está acontecendo. É surreal o quanto isso aqui é atual. Eu diria que nos últimos 10 anos se tornou muito mais atual do que eu imaginava que ia se tornar. Mais rápido, pelo menos. Eu sabia. Há 10 anos atrás eu entendi isso aqui já estava em andamento, certo? Já estava em andamento faz tempo. Então não é que assim, nossa, mudou tanto. Mas eu acho que a velocidade... É que nem o Huxley fala. O Huxley imaginava isso aqui para uma coisa de 200 anos, talvez, certo? Ele imaginava que em 20 anos do que ele escreveu, isso aí ia começar a acontecer, pipocar para todo lado. Que dirá se ele visse hoje? Então, a velocidade desse negócio, ela não é a velocidade que a gente está imaginando muitas vezes. Realmente não é. Gente, assim, façam um exercício de memória. Lembrem da infância de vocês e o tipo das ideias que eram socialmente aceitáveis e as ideias que não eram, e voltem agora para 2021 e façam um comparativo. Se a gente não resgatar a tradição, não resgatar o fio literário de tradição, religioso e assim por diante, e comunitário, que são as soluções para isso aqui, nós só vamos cair nisso daqui. Não existe nenhum outro caminho que a humanidade pode cair senão esse. O único modo seria resgatar a tradição espiritual, cultural, exatamente como aqui também dá indícios de que é um caminho, né? Fora isso, nós estamos realmente fadados a inevitabilidade do Admirável Mundo Novo, como pensava o Huxley. Eu não acho que ele é inevitável, mas eu acho que ele está acontecendo. E eu acho que eu certamente não acho o controle populacional necessário. Aliás, eu acho que logo vai ser necessário um incentivo à natalidade. Já é necessário incentivo à natalidade nesse momento atual. Então, essa previsão está muito errada. Mas eu acho que aqui nós temos um manual para entender, para nos situarmos
no que aconteceu nos últimos 70 anos, né, 80 anos, e como nós podemos prosseguir, né? Nós vamos viver, se Deus quiser, nós vamos viver para ver os 100 anos do Admirável Mundo Novo. 100 anos do Admirável Mundo Novo, quanto vocês imaginam? Façam esse exercício. Existe memória do passado. Quando fizer 100 anos do Admirável Mundo Novo, quanto vocês acham que vai estar acelerado esse processo? Eu não falo isso para um exercício de desespero, mas para um exercício de entendimento de como trabalhar para ter uma existência humana mais profunda, mais digna, né? É isso, olha, não deixem de ler o Admirável Mundo Novo e, na sequência, vamos continuar com as outras distopias. Chesterton, Lewis e Tolkien foram os maiores oponentes das ideias de Nietzsche, Bernard Shaw, H.G. Wells e todos os autores que declararam a guerra silenciosa para manipular a imagem, distorcer conceitos, criticar o cristianismo e desordenar o imaginário ocidental. Essa guerra cultural começou há mais de 100 anos e está muito longe de acabar. As tentativas de corromper a linguagem estão cada vez mais ofensivas. A cultura que forma a imaginação de nossos amigos e familiares está contaminada. Gerações inteiras têm sido bombardeadas por ideologias e práticas revolucionárias, seja dentro da escola, do trabalho ou nas horas de lazer. Para contar as origens dessa guerra silenciosa, a Brasil Paralelo reuniu uma tropa de pesquisadores, roteiristas e especialistas e foi para o campo de batalha munida do desejo de produzir o primeiro documentário brasileiro sobre 3 grandes heróis que são a resistência na guerra cultural. O resultado é o mais novo original BP, Guerra do Imaginário, a jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien, que estreia dia 25 de agosto com exclusividade na Brasil Paralelo. Um documentário imperdível dividido em 3 capítulos e narrado por esta voz que vos fala. Mais de 30 entrevistados se aprofundando na vida e na obra desses autores e suas grandes histórias que venceram as batalhas contra o tempo. Clique no link, cadastre-se para o evento de lançamento e receba todas as informações de Guerra do Imaginário. Seu e-mail é fundamental para que possamos enviar conteúdos exclusivos e também para que você receba as instruções sobre como assistir ao novo original BP. E lembre-se, um mago nunca chega atrasado, ele chega exatamente na hora em que o evento começa. Muito obrigado e até breve.